E nós vamos encerrar esta semana, hoje é sexta-feira, com uma parábola muito profunda, impactante e importante que o Senhor Jesus nos trouxe e nos deixou, e que Mateus registrou quando escreveu este evangelho. Vamos ao texto, porque precisamos nos atentar aos detalhes. Mateus 21, nós vamos ler do verso 33 ao 46. Vamos acompanhar juntos. Verso 33 de Mateus 21. E mais, atentai a esta parábola. Havia um certo proprietário de terras que plantou um campo de videiras, ergueu uma cerca ao redor delas, construiu um tanque para prensar as uvas e edificou uma torre. Finalmente arrendou esta vinha para alguns vinicultores e foi viajar. Chegando a época da safra, enviou seus servos até aqueles lavradores para receber os seus dividendos. Então, o homem plantou, deixou ali os lavradores responsáveis por cultivar, por cuidar da plantação. Quando chegou o momento, onde já havia feito a colheita, e ele precisava receber o seu dinheiro, vamos dizer assim, ele enviou servos, o dono daquela terra enviou servos para receber os seus dividendos. E o verso 35 vai dizer: porém, os lavradores atacaram os seus servos. A um espancaram, a outro mataram e apedrejaram o terceiro. Então, o que os lavradores daquele campo, daquela vinha, fizeram com os servos que foram receber os dividendos do seu dono, do seu patrão? Espancaram todos eles. Não quiseram saber deles, os rejeitaram e os espancaram. Vamos continuar. Gente, isso aqui é muito profundo, tá? Acompanhe até o final, vá prestando atenção. Eu estou parando assim para que a gente consiga entender de forma bem completa. No verso 36 diz assim: então lhes mandou outros servos em maior número do que da primeira vez, mas os lavradores o trataram da mesma maneira. Quer dizer, outros servos foram enviados e outra vez esses servos não foram recebidos em paz, pelo contrário, foram maltratados e agredidos pelos lavradores daquela terra. Verso 37. Por fim, decidiu enviar-lhe seu próprio filho, considerando: eles respeitarão meu filho. Contudo, assim que os lavradores viram o filho, tramaram entre si: este é o herdeiro. Então vamos, nos unamos para matá-lo e apoderemo-nos da sua herança. E assim eles o agarraram, jogaram-no para fora da plantação de videiras e o assassinaram. Então, o dono da vinha pensou assim: eles não respeitaram os meus servos, mas vão respeitar o meu filho. Meu filho eles vão respeitar. Não, não foi diferente. Eles fizeram com o filho coisas piores do que haviam feito com os servos. Veja o verso 40. Sendo assim, quando vier o dono da vinha, o que fará com aqueles lavradores? Diante disso, responderam-lhe: ele destruirá esses perversos de forma terrível e arrendará seu campo de videira para outros cultivadores que lhe enviem a sua parte no devido tempo das colheitas. Então, a pergunta de Jesus aos fariseus, aos religiosos, foi a seguinte: o que o dono da vinha vai fazer com esses lavradores que maltrataram seus servos e maltrataram de forma pior o seu filho, o seu próprio filho? Aí os fariseus, sem saber, assinando a própria sentença, e você já vai entender por quê, se é que você ainda não entendeu,
disse assim, o dono da vinha vai destruir todos eles, porque olha o que eles fizeram com os servos e pior, com o filho do dono da vinha. Meus irmãos, Jesus ele vai concluir essa parábola, mas eu acho que está ficando claro isso aqui. Se não está, vai ficar agora. Esse dono da vinha é Deus, é o Senhor Todo-Poderoso, o Criador. Esta vinha é este mundo que vivemos. Esses lavradores aqui são na verdade, o povo de Israel, especialmente os mais religiosos. Esses servos que foram enviados por Deus são os profetas. Então aí você bota Isaías, aí você bota Jeremias, aí você bota Ezequiel, aí você bota os profetas menores, e você bota até o próprio João Batista, que foi o último profeta. O que Israel fez, especialmente os mais religiosos, fizeram com os profetas? Os assassinaram. João Batista mesmo havia sido há pouco decapitado. Você vê ali os profetas sendo maltratados, sendo perseguidos, sendo violentados, sendo até assassinados. Os servos de Deus, os profetas do Senhor, que o Senhor enviou para salvar o povo, para ajudar o povo, para botar o povo de volta ao eixo, ao caminho, aos trilhos, foram maltratados. Até que Deus diz assim: eu não vou enviar mais profetas, eu vou enviar meu filho, a saber, Jesus Cristo. E o que é que fizeram com Jesus Cristo? O que é que estes fariseus, estes hipócritas, estes religiosos, o que é que o sinédrio, o que é que os saduceus, o que é que aquele povo que tinha conhecimento das Escrituras fizeram com Jesus? Algo pior do que haviam feito com os profetas. A gente vai chegar daqui a pouquinho no julgamento, na prisão, no julgamento, na crucificação, na morte de Cristo. A gente consegue ver quanta crueldade contra o Filho de Deus. Apesar de que era um plano de Deus que o seu Filho morresse pelos nossos pecados, aqueles que fizeram o que fizeram com Jesus, eles não são tidos como inocentes. Tanto é que lá em João vai dizer que Jesus fala para Pilatos: Pilatos, aqueles que me entregaram para você têm um pecado maior do que o seu, que está me condenando. Porque estes tinham todo o conhecimento das Escrituras, rejeitaram as Escrituras e mataram o Messias, o Filho de Deus. Pedro vai falar forte isso no primeiro sermão, lá em Atos 2, Pedro vai dizer: vocês mataram o Messias, vocês mataram o Filho de Deus. Pois é, meus irmãos, veja como é forte isso, como é profundo isso. Eles estavam assinando a própria sentença, porque eles disseram: quando o dono da vinha vier, vai destruir todos eles. E o Senhor há de destruir todos aqueles que não aceitam Jesus como seu Senhor e Salvador. Estes serão destruídos. Agora não importa quem são, se é da classe dos fariseus ou dos mais simples. Aqueles que não estiverem em Cristo serão destruídos. Veja só, a continuação do texto vai dizer sobre isso. Ó. Verso 42. Então Jesus lhes inquiriu, ou lhes interrogou: nunca lestes isto nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e isso procede do Senhor, sendo, portanto, maravilhoso para nós. Quer dizer, Jesus é a pedra angular que os construtores de Israel rejeitou. Jesus foi rejeitado pelo seu povo. Eu me lembro até lá no capítulo 1 de João, ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Quer dizer, Cristo não foi recebido pelos seus, pelo seu povo, por Israel. Verso 43, por isso eu vos declaro que o reino de Deus será retirado de vós para ser entregue a um povo que produza frutos.
digno do reino. Você sabe, meus irmãos, que a salvação foi estendida a todas as nações. Aquela promessa que Deus havia feito a Abraão, em ti, Abraão, ou seja, no seu descendente, por meio do seu descendente serão benditas todas as famílias da terra. Se referindo a Cristo, que é descendente de Abraão, e todas as nações da terra, no termo literal, de forma literal, todas as nações. Não importa se é judeu ou gentil. Todos aqueles que creem em Jesus são benditos, são bem-aventurados. Então, os judeus rejeitaram, os gentios aceitaram. No início do cristianismo, logo no início, o início do cristianismo se deu com os judeus que aceitaram a Cristo. Paulo, Pedro, os próprios discípulos, e a primeira, logo o comecinho, eram judeus. Pentecostes em si, estavam ali os judeus que criam em Jesus e aceitaram Jesus. Mas dali a pouco, especialmente com a pregação de Paulo, que se dedicou à salvação dos gentios, chegou um momento ali nos primeiros séculos, no primeiro século, basicamente, que o cristianismo se tornou uma religião exclusivamente gentílica. São raros os judeus messiânicos, os judeus que creem em Jesus. Eu particularmente não conheço nenhum judeu que creia em Cristo. Pode ser que exista, e com certeza exista, mas são raros. Veja, a salvação era para eles, eles rejeitaram. Como diz o Senhor aqui, 43 que a gente leu. O reino de Deus será tirado de vós para ser entregue a um povo que produza frutos dignos do reino. Que é um fruto digno do reino? É um fruto de arrependimento e de confissão de fé em Cristo e sua obra redentora. Vamos concluir a parábola. E veja como é profunda, meus irmãos. Veja como isso é grande, como isso é maravilhoso. Verso 44. Todo aquele que cair sobre esta pedra se arrebentará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido ao pó. Jesus é a pedra, meus irmãos. Para alguns, a pedra angular, que os assegura da salvação. Para outros, uma pedra de tropeço, e esta irá esmagá-los. Pois aqueles que rejeitam o amor de Cristo irão, inevitavelmente, ter que encarar a ira de Cristo, a ira do Senhor. Verso 45. Depois que os chefes dos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas que Jesus havia contado, compreenderam que era sobre eles próprios que Jesus estava falando. E por causa disso procuravam um motivo para prendê-lo, mas tinham receio das multidões porquanto elas o consideravam profeta. Veja que os religiosos aqui, eles entenderam que as parábolas que Jesus proclamou decretavam a sentença, a destruição deles mesmos, destes religiosos. Eles entenderam, até que enfim a ficha caiu. Mas quando a ficha caiu, quando eles se deram conta, eles não se arrependeram, eles não se prostraram diante de Jesus e dizendo assim, nós estamos arrependidos, nós estamos indo contra o próprio Deus, estamos rejeitando a salvação que o Senhor nos ofereceu. Não, eles não fizeram isso. Quando eles entenderam que Jesus estava falando deles, eles ficaram com mais raiva, mais ódio e buscavam ocasião oportuna para prendê-lo e mais para frente fizeram e a gente sabe o fim da história. Então, meus irmãos, a morte de Cristo, ela nos mostra o quanto o Senhor nos amou e é a maior e melhor notícia, porque hoje nós, na época éramos considerados gentios, temos acesso ao reino de Deus, mas ela também mostra o destino cruel, o triste destino daqueles que rejeitam o Salvador. Que Deus abençoe vocês, um ótimo final de semana e até segunda-feira, se o Senhor nos permitir.